Oi, gente, eu vou pedir para vocês ignorarem a qualidade do vídeo, porque eu só consigo fazer esse vídeo hoje nesse horário, então tem que ser desse lado da casa. Tá vendo uma claridade da janela que não é suficiente, mas deixa essa conversa para depois. O assunto é. Ai, gente, bem-vindo novamente, mais uma vez aqui no canal Mulheres e Mães Internacionais. Se você chegou nesse vídeo por conta da capa do vídeo, é possível que você ainda não me conheça. Então, esse é um canal que trata de história de mulheres brasileiras que escolheram viver no exterior e se tornaram mulheres internacionais, e o quanto de legado essas mulheres estão escrevendo ao longo da sua história, mesmo que ainda não saibam, mesmo que não reconheçam em si mesmo o seu legado. Elas têm escrito e têm deixado como exemplo de vida a vida que têm escolhido viver. Pois bem, eu sou Lidiane, eu moro aqui na Irlanda há 4 anos e escolhi contar um pouco dessas histórias de mulheres conhecidas, anônimas, mas de qualquer forma, o título da vida de qualquer uma delas pode ser legado. E hoje a história que eu quero contar para você é sobre a Lívia Blussum. Ela mora nos Estados Unidos e ficou muito conhecida no YouTube fazendo vídeos de faxina. Então ela mostrava o dia a dia, o cotidiano, mostrava não, ainda mostra, porque até pouco tempo ela estava lá fazendo as faxinas dela e filmando e contando para todo mundo como que é o dia a dia, como que são as dificuldades, como, enfim, compartilhando a vida dela. E é disso que eu gosto. E é exatamente isso que eu quero e gosto de compartilhar com vocês, de mulheres autênticas, reais, de vidas reais e não de vidas fantasiosas. Mas eu gostaria de contar hoje não a melhor parte da história da Livinha, mas que ainda assim ela decidiu deixar um legado com a experiência que ela teve. A Lívia, há pouco tempo, eu acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, ela teve o bebê, o Ian. E claro que foi tudo muito preparado, tudo muito organizado para a chegada do Ian. E nenhuma mulher no mundo pensa que no momento mais especial da vida dela, ela vai viver o que a gente conhece como violência obstétrica. Infelizmente, isso aconteceu com ela. E é muito comum as pessoas saírem do Brasil buscando quando são mulheres e mães grávidas e querem dar à luz em outro país, sempre buscando uma realidade diferente no Brasil. Só quero dizer para você que, infelizmente, a violência obstétrica ela acontece em vários lugares do mundo. Ainda que nós tenhamos índices bem altos no Brasil, de repente nem tão alto em outros países, mas sim, infelizmente pode acontecer. E foi o que aconteceu com a Lívia, ela compartilhou com, com o público, né, com a audiência dela no canal. Eu quis trazer para você que muitas vezes você pensa que viver no exterior são realidades que você não vai enfrentar. Infelizmente, sim, pode acontecer. O que acontece é que no Brasil a gente entende como violência obstétrica sempre quando a mulher ela não tem direito a escolher ou convencida que o parto não natural, né, é mais fácil, é melhor porque tem hora marcada e tudo é feito de acordo com a boa vontade do médico, aquilo que é mais confortável para ele. Ter uma cirurgia com a hora marcada, com a hora tudo certo que o bebê vai nascer. E isso acaba não acontecendo de forma natural. A cesárea acaba sendo muito mais escolhida no Brasil, ou muito mais comum no Brasil. Aqui no exterior, principalmente aqui na Europa, a cesárea é em último caso. Você sempre vai ser aconselhada a fazer o parto normal. E aí que pode também acontecer a violência obstétrica, porque às vezes a cultura que o parto tem que ser normal, que tudo tem que ser natural, eles acabam não ouvindo a necessidade da mãe. No caso da Lívia, ela não tinha mais do que 1 centímetro de dilatação. Ela ficou por horas e horas depois da bolsa rompida, com pouquíssimo espaço de dilatação, e eles insistindo e insistindo que deveria ser parto normal, natural. E nisso a pressão dela ia subindo, e o sofrimento dela e do bebê ia aumentando, e só em último caso que eles aceitaram fazer a cesárea. Foi um momento muito complicado para ela. Ela começou fazendo vlog durante o parto, momento que ela foi para a última ultrassom, depois que ela foi para
pro hospital, ela mostrou o quarto e de repente já apareceu ela em casa, porque as horas seguintes, os dias seguintes, foi como um pesadelo. Ela precisou de alguns dias para realizar que ela tinha de fato tido bebê. Por muitas vezes ela pensou que ela não ia sobreviver. E eu sinto muito que ela e tantas outras mulheres venham passar por isso, tenham que passar por isso, ou tenham passado por isso, mas infelizmente isso pode acontecer e a gente precisa conversar. E eu acho que ela foi de muita generosidade dela compartilhar essa história, né? Principalmente depois que o bebê nasce, tem muitas emoções, tem muitas coisas que acontecem nas emoções, no organismo, na mente da mulher, que ela não está pronta para verbalizar. E eu acho que ela verbalizou de uma forma muito, além de emocionante, uma forma muito verdadeira, que ela poderia botar um monte de mágoas ali, sabe? E como eu já vi tantos relatos assim, não julgando, mas eu respeito que aquele era o momento da pessoa, mas eu acho que ela soube conduzir isso muito bem. Eu gostaria de compartilhar isso com você. Mas antes de compartilhar e te incentivar a conhecer a Lívia, o canal dela, quem é essa mulher que defende os animais, uma mulher batalhadora, trabalhadeira, sabe? Uma mulher de verdade, enfim, a blogueirinha mais louquinha dos Estados Unidos. Eu acho que ela é assim, mas uma menina tão doce. Antes disso tudo que eu quero falar com você, eu quero compartilhar aqui com você o que é considerado práticas de violência obstétrica. Maus tratos, xingamento, mandar ficar quieto, não se mexer, não expressar dor e não gritar, proibição da entrada de acompanhante, recusa para esclarecer dúvidas do paciente, uso de soro com ocitocina para acelerar o trabalho do parto, toques sucessivos por várias pessoas, deixar a mulher nua ou sem comunicação, raspar os pelos pubianos, lavagem intestinal, impedir a mulher de se alimentar ou ingerir líquido, amarrar as pernas e os braços, afastar a mãe do filho após o nascimento, impedir a dificuldade do aleitamento materno na primeira hora, realizar, enfim, vou pular porque eu acho que é um detalhe que eu não quero falar. Enfim, uma série de coisas aqui que são considerados partos violentos, né? Ou violência obstétrica. E por que eu quero destacar aqui para vocês que eu coloquei o exemplo da Lívia nesse contexto? Coisas que aconteceram com ela. O uso da ocitocina. Isso foi permitido por ela porque ela já estava lá dentro do plano de parto dela, que ela poderia usar. Outra coisa que eu acho muito relevante, eu sempre ouvi falar que quando você está desacompanhada, quando você está despreparada, quando você não tem conhecimento, e principalmente quando você não tem um plano de parto, as coisas fogem muito do que você espera, né, ali no momento do parto. A Lívia, ela estava acompanhada, a princípio pelo marido, depois pela mãe. A Lívia tinha plano de parto. A Lívia não tem um problema de não conseguir falar a língua, que muitas das vezes as mulheres sofrem no momento do parto, porque elas não conseguem se expressar, não tem fluência na língua. A Lívia tem fluência na língua inglesa. E ainda assim, ela falando que ela não tinha passagem, que todo mundo da família dela nunca tinha tido parto normal, ainda assim a médica insistia e falava, mas você vai ser a primeira da sua família, você vai conseguir, você vai conseguir. Só depois, quando chegou um médico, que de fato ela teve o atendimento que ela merecia. E a questão foi tão séria que ela ficou traumatizada de ficar no ambiente do quarto, onde aconteceu toda a situação, né? Dentro do quarto que aconteceu o parto. Só depois que ela foi removida para um outro lugar que ela se sentiu mais aliviada. É um trauma que, enfim, a sorte é que a chegada do bebê alivia, sabe? Mas é um trauma bem pesado. E eu vou compartilhar aqui com você um pouco do relato da Lívia e você vai conhecer esta Lívia. Ai, meu Deus, eu não sei se tá legal por conta... Deixa eu fechar aqui para ver se melhora. Não sei. Vamos lá. Vamos ver um pouco da Lívia. Minha bolsa rompeu depois de 3 vezes que eu tinha tomado remédio para poder induzir
induzir o parto e eu só dilatava 1 centímetro, não ia pra frente. Depois disso, com a bolsa rompida, eu fiquei muitas horas com aquela bolsa rompida, umas 38 horas, sabe? E nesse tempo, eu saí do remédio e eles me colocaram na ocitocina. Fica pingando na veia da gente. Muita coisa ligada ao mesmo tempo. Tudo para induzir o parto. E nesse tempo, o tempo ia passando. E minha pressão só subindo, só subindo. Eu já não tava aguentando mais. Então eu tomei a peridural. Graças a Deus. Porque o jeito que eles vinham fazer toque em mim já não tava nem normal. Porque eles sabiam que eu tava anestesiada, então eles iam de qualquer jeito. Eu sei que eles fizeram o exame de toque em mim 4 vezes. E sempre era assim, tomava a ocitocina na veia e esperava 4 horas para poder vir fazer os exames de toque. Essas 4 vezes não passava de 5 centímetros. Eu já não dava conta. Tanto que eu falei, pelo amor de Deus, faz um cesárea em mim que eu não tô aguentando mais não. Já tem muito tempo que a minha bolsa estourou. E nenhuma mulher lá de casa, minha mãe não teve parto normal, nem minhas tias não tiveram. E eu também não vou conseguir. Eu não tô dilatando, não tenho